Boa noite, me chamo Cristiano da Silva Araújo, sou orientando do professor Dr. Cláudio Sá. Estarei apresentando o meu artigo cujo título é Revisão sobre detecção de falhas em rolamentos de máquinas elétricas, utilizando métodos baseados em Machine Learning. Como podemos ver aqui no sumário, consta como será o corpo da apresentação, que iniciará pela introdução, em seguida os objetivos do artigo, logo após a metodologia, depois falarei um pouco sobre classificadores e seus resultados, e em seguida apresentarei a conclusão. Máquinas elétricas são intensamente utilizadas na indústria, desde aplicações simples até aplicações mais complexas. Como podemos ver no canto inferior direito, ali consta um exemplo de um rolamento, mas figurativamente. Mas para que servem essas peças mecânicas? A função do rolamento é reduzir o atrito entre partes móveis da máquina, ou seja, transmitir uma ação de rotação entre um eixo e outros elementos. Como um dos componentes-chave em máquinas rotativas, a saúde dos rolamentos afeta diretamente a performance do equipamento mecânico. De acordo com o Nishat Toma, 2020, estatísticas mostram que 40% das situações de parada total em máquinas de grande porte ocorreram devido a falhas em rolamentos, e o valor é tão alto quanto 90% em máquinas pequenas. É possível verificar uma forte tendência dos pesquisadores a implementar classificadores utilizando métodos de Machine Learning, podendo estes variar de abordagens mais clássicas até as mais recentes e mais desenvolvidas. O presente trabalho tem como objetivo orientar os leitores que busquem por formas de detectar falhas em rolamentos de máquinas elétricas utilizando algoritmos de Machine Learning. Também é possível, através deste trabalho, comparar a eficácia de diferentes algoritmos de Machine Learning para a resolução de problemas similares. O problema em questão que está sendo abordado seria a detecção de falha em rolamentos mecânicos. Como é ilustrado nesta figura, a metodologia de construção do trabalho foi feita da seguinte forma. Primeiramente, uma pesquisa sobre detecção de falhas em rolamentos utilizando Machine Learning deve ser feita. Ao começar esta pesquisa, o pesquisador irá encontrar o artigo de revisão. Quando ele encontrar esse artigo de revisão, ele vai ler o mesmo e notará que existem diversas soluções para o mesmo problema, ambas com abordagens extremamente próximas, porém desenvolvimento diferente, porque é de conhecimento comum que classificadores com base em Machine Learning têm inúmeras vertentes, sendo que, inclusive, até mesmo se for do gosto do pesquisador, ele mesmo poderia escolher um método apropriado que o agradasse e criar, através deste método escolhido, o seu próprio método. Enfim, ao estudar o artigo de revisão e verificar que existem diferentes métodos para resolver este problema, ele guardaria os artigos selecionados que se encaixassem melhor em condições próximas a que ele está trabalhando, ao problema que ele possui. Ao guardar estes artigos, ele selecionaria o que encontrasse maiores semelhanças com o problema dele e então, utilizando este artigo especificamente, ele tentaria reproduzir o método utilizado de forma similar e adaptada ao seu problema, e ao tentar fazer essa reprodução, se o problema fosse resolvido, ele teria sucesso na sua pesquisa e também teria sucesso na resolução do seu problema. Caso ele não conseguisse resolver o problema, ele removeria esse artigo da lista e repetiria todo o procedimento. Iria estudar novamente o artigo de revisão, iria pegar os artigos selecionados e iria selecionar o próximo. Como o anterior teria sido removido, o próximo seria considerado naquela lista o que possui mais similaridades com o problema.
nessas duas tabelas, nós podemos ver que a maior parte desses pesquisadores encontraram em seus trabalhos acurácias superiores a 90%, o que comparativamente pode se considerar uma acurácia elevada. Estes foram escolhidos como os que obtiveram os resultados mais satisfatórios. Entretanto, também existem outros classificadores e outras pesquisas relacionadas a este artigo de revisão. Em alguns, você pode ver, por exemplo, no trabalho de Shen et al. Ou de Jaghavi ou Shao, que a acurácia não está sendo apresentada. Isso se deve ao fato de que os mesmos não utilizaram a acurácia como métrica para avaliar os seus resultados. Entretanto, utilizaram outras métricas que chamaram bastante a atenção e obtiveram resultados relativamente satisfatórios. Pode-se afirmar também que todos estes pesquisadores desenvolveram trabalhos singulares e únicos, de forma que quanto mais você vai pesquisando e se aprofundando em cada um desses, mais você vai vendo como, apesar de todos eles utilizarem técnicas diferentes, algumas mais aprimoradas e outras mais clássicas, no final todos eles vêm de uma base, que seria o aprendizado de máquina, ou como gostamos de chamar, machine learning. Neste trabalho, uma revisão sistemática foi produzida através da literatura existente, publicada sobre métodos para detecção de falhas em enrolamentos, utilizando algoritmos baseados em machine learning. Nota-se também que, com o avanço tecnológico, também vem sendo cada vez mais comum pesquisar e tentar resolver problemas utilizando técnicas baseadas em machine learning. Com essa tendência ao crescimento, nós podemos ver um crescimento exponencial das pesquisas nesta área, sendo que neste artigo de revisão, em grande parte foram escolhidos apenas trabalhos desenvolvidos no período de 2019 a 2022. Foi um dos critérios de busca. E só nesta busca já deu para encontrar centenas de artigos. Agora imagine quantos artigos poderiam ser encontrados se a pesquisa tivesse uma variação de data maior do que essa. E, consequentemente, com os avanços tecnológicos, a tendência é crescer mais e mais, até que a aplicação de machine learning para a resolução destes problemas seja uma coisa que seja uma coisa que se torne cada vez mais natural, visto que hoje em dia ainda existem diversos impedimentos e as técnicas baseadas em machine learning só estão sendo mais utilizadas como último recurso. Uma das vantagens também, que é o que caracteriza bastante o machine learning sendo utilizado nesta área, é que os resultados são comparativamente satisfatórios. Pode-se dizer que são comparativamente satisfatórios, pois quase sempre um dos critérios de avaliação para verificar se o método implementado é realmente eficaz, outros trabalhos anteriores, mais clássicos, que obtiveram taxas de sucesso elevadas, são reproduzidos novamente no artigo, no trabalho do pesquisador em questão, e em seguida ele utiliza o método próprio, mostrando assim que o seu método implementado também possui resultados satisfatórios. Normalmente a métrica utilizada é a acurácia. Em seguida nós podemos ver as referências utilizadas nesse trabalho. São ao todo 37 referências escolhidas e utilizadas para a construção desse artigo de revisão. Espero que a apresentação tenha sido satisfatória e que, acima de tudo, tenha sido possível alcançar o objetivo deste trabalho.
Boa noite.